Iniciaremos a nossa 10ª reunião, hoje dia 25 de setembro de 2016, e já feita a prece de Caritas, iniciaremos com o Evangelho. É fácil? Sim. Sim? Vai. Parábola do semeador, capítulo 17, item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor de uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicações nos outros e não a si mesmos, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Bom, eu lembro, enquanto eu estava lendo, eu lembrei da aula da semana passada, que estava falando dos tipos de espírita, né, de espíritas, que tem aqueles que se focam mais na religiosidade da coisa, mas no ritual, exatamente. No ritual, outros que querem focar na ciência, o que isso significa, os médiums. E no final o que importa é a mensagem
E não só a mensagem fala que ouvir com os ouvidos, tem alguma outra passagem que fala que não é só ouvir com os ouvidos, ouvir com o coração, né? E pôr em prática e tal. Então é isso, que a mensagem tem que ficar e não tem que ser só superficial. Eu acho que das parábolas, para mim, essa é a mais autoexplicativa que tem. Porque ela traz justamente assim, né? O tipo de pessoa que recebe a mensagem, qual é a consequência de como recebeu isso, né? Tem algumas parábolas que realmente são bem mais difíceis de entender e tal, mas eu acho que essa daí, das parábolas, é a mais autoexplicativa mesmo, que é assim, a mais fácil, vamos dizer assim, de se entender, que é justamente aonde a semente vai cair, né? Acho que é isso. Eu lembro, sempre que ouço essa parábola, lembro de várias situações, né, da vida em que a gente recebe uma notícia que a gente não gosta ou algum conhecimento que vai frontalmente contra aquilo que a gente acha que a gente é, né? A imagem idealizada que a gente tem da gente, de perfeitinho, né, pessoa boa, que vai sempre tudo certo. E recentemente, acho que foi o ano passado, ou talvez retrasado, eu estava dando aula e era uma turma muito indisciplinada. E essa turma já tinha, eu vou dizer, fracassado junto comigo em 3 modalidades diferentes de abordagem da aula, para eles estudarem, para eles se interessarem. Então eu desenvolvi uma última em conversa com eles, eles tinham que entregar uma lista de exercícios no início da aula. Então eram coisas bem básicas assim, de disciplina, porque eles não conseguiam se encaixar. E aí eu falei, olha, recebi os materiais, iniciei a aula, ninguém entrega mais. Chegou a esse ponto de tão indisciplinados que eles eram. Eles, não, tudo bem, professor, a gente concorda, sem nenhum problema. Dito e feito, cheguei 5 minutos atrasado, para dar tempo de eles se atrasarem. Eles entregaram, demorou 10 minutos para entregar, ou seja, eles tiveram 15 minutos de atraso para entrar. Passados esses 15 minutos, eu iniciei a aula. Em 2 minutos de aula, eu estou lá escrevendo, falando, entra um aluno e fala, professor, está aqui meu trabalho. Aí eu disse a ele, olha, infelizmente, como a gente havia combinado, eu não posso receber o seu trabalho. E aí ele entrou em explosão. Que absurdo! Começou a gritar. Eu falei, olha, eu não vou discutir com você agora, a gente está no meio da sala, no meio da aula, né? Você está atrapalhando todo mundo. Então você pode sentar. E continuou gritando. Um absurdo, não sei o que. Olha, senta, assiste a aula. E que eu não vou discutir isso agora. Foi bastante firme. E ele ficou me fuzilando com o olhar, né? A aula inteira. Mas me fuzilando, assim. Eu falei, esse rapaz, ele tá com intenções malévolas de abalar minha integridade física, né? Ele vai levantar? Não soube. Aí, muito bem, eu tranquilo, fui dando a aula, no final da aula ele veio falar comigo, e ele já chegou então, gritando comigo, né? Aí eu falei pra ele, muito calmamente, eu virei e falei, olha, eu vou só tentar te ajudar, você precisa de algo de mim, porque você rompeu uma regra que a gente combinou e você tá gritando comigo. Você acha que isso vai te ajudar de alguma forma? E quanto mais calmo eu ficava, mais ele gritava, né? Mas ele ficava irritado e tal. Aí tinha uma hora eu via, assim, ele tava para me agredir. Aí eu virei e falei assim, olha, eu acho que se você continuar desse jeito, com esse temperamento, você vai perder muita coisa na sua vida. Ele se apoia contra a parede e começa a chorar. Aí eu chamei ele, dei um abraço nele e falei, olha, pode se acalmar, não tem nenhum problema. Aí ele começou a falar tudo que ele já havia perdido por conta do temperamento dele. Ele já perdido uma oportunidade boa numa escola de alto padrão, que ele tinha conseguido uma bolsa, aí ele foi gritar com não sei quem, brigou com não sei quem, foi expulso, aí estava nessa escola, e de repente, assim, a transformação dele de um ser agressivo, que ele era grande, um cara grande, bonito, bem afeiçoado, sabe? A imagem que você olha e fala, essa pessoa vai se dar bem na vida, né? Inteligente, tudo, tinha essa falha, né, de comportamento. Uma falha com a qual, acho que todos nós aqui facilmente nos identificaremos. Mas nesse momento, ele se tornou o solo que recebeu a mensagem. Então ele estava recebendo aquela notícia de várias formas, mas ele ainda era o solo pedregoso
Do espinho. né, o do espinho que sufocava aquela mensagem, porque as emoções dele não deixavam ele aprender. E naquele momento, por, né, um desvio do destino dele, ele foi cair na minha mão. Com sorte. E aí eu o confrontei com uma paz e com uma firmeza que, ora, eu vi que ele ia quebrar uma hora. E eu conheci naquele dia, eu nem sabia da existência dele. Né? Porque tinha 70 alunos na sala. E eu falei, olha, o que você fez é algo que é ruim. Né? Você confrontou minha autoridade, você sabe da dificuldade que já tem aqui na turma, você veio confrontar minha autoridade num momento muito sensível do semestre. Você poderia ter vindo conversar comigo, me contado a sua história, se eu achasse que fosse razoável, eu iria decidir, mas jamais fazer isso do jeito que você fez. E aí ele, não, você tem razão, e chorando, e de repente uma série de outros acontecimentos começaram a aparecer na conversa que mostraram a dificuldade dele. Não preciso nem dizer, esse rapaz dali para frente se tornou um dos melhores alunos da sala, jamais reclamou, começou a entender a história e começou a se tornar, né, uma pessoa participativa de uma forma muito mais produtiva. Então eu acho que todos nós, né, usando esse exemplo, a gente tem essa dificuldade de receber a mensagem. A gente reage violentamente a ela. Toda vez que chega, a gente acha que isso, de alguma maneira, solapa as nossas bases. Então, é como se aquilo fosse um julgamento sobre quem a gente é. Quando, na verdade, a mensagem está chegando para dizer, olha, todos nós somos imperfeitos. E a gente tem que avançar um pouquinho por vez na direção dessa perfeição. Mas não tem jeito, vai doer se enxergar imperfeito. Vai doer, vai arder, vai irritar. Mas a mensagem de Jesus que está associada ao que a gente viu na semana passada vai ser a espada. Uns vão ficar contra mim, outros vão ficar a favor, mas não dá para passar ileso por essa transformação. Não tem como sair sem arranhões. Você vai arranhar. O que eu prometo é que vai cicatrizar e depois vai ser Vai melhor. arranhar, vai arder e depois arruma. É isso mesmo. Essa mensagem, estava acompanhando a leitura, pensando um pouco na linha desse relato, pensando ao longo das várias existências, certamente nós fomos todos esses solos diferentes. Nós já fomos o caminho que só serviu para alimentar os pássaros. Certamente já fomos o solo pedregoso, já fomos o arbusto. Em algum momento rendeu 30, não sei se em algum momento rendeu 100, porque nós estamos ainda penando aqui. E eu acho que a cada momento a mensagem de Jesus, ou as mensagens que não chegam diretamente de Jesus, mas que nos alertam para esse caminho, elas podem frutificar de maneira diferente ou não frutificar. Isso em diferentes existências e até mesmo dentro da nossa existência atual. Vai ter momentos que a mensagem vai nascer com raiz fraca e o sol vai queimar, vai ser que nem o solo pedregoso. Em outro momento não vai ter ar, assim, você vai ter vontade de fazer alguma coisa, mas as circunstâncias da sua vida vão te desviar daquele impacto que a mensagem teve no primeiro momento. Em outros momentos vai frutificar, e também pode frutificar 30, 60, mas também pode frutificar em outras variáveis, né? Pode ser 50, pode ser 10, pode ser o fruto que a nossa terra, a nossa alma vai proporcionar para a semente é muito variado, e acho que vai ser variado até chegarmos a um estágio mais de mais autocompreensão e mais de compreensão da lei do amor, né? Compreensão e aplicação na nossa vida. E isso varia dentro da própria existência mesmo, de uma encarnação varia e ao longo das várias encarnações a variação é quase infinita. Eu até traria isso que você falou num plano ainda mais micro.
se a gente puder usar esse nome, que é não em si a alma em sua totalidade, sendo ou não esse solo, mas os pensamentos, como reflexos, evidentemente, da alma, mas em que existem formas de pensamento que a gente emite, que representam uma maior ou menor fertilidade para essa mensagem, e formas de pensamento que refletem um total bloqueio com relação às verdades. Então, no espaço de uma reunião, como a nossa aqui, a gente vai ser todos os solos. Né? Vai ter situações em que a gente vai reagir assim, isso é uma bobagem, mas eu não vou falar nada. Né? Nós vamos falar, nossa, isso é muito verdade, mudou minha vida, para tudo que eu preciso refletir sobre isso agora. E as outras em que assim, nossa, é verdade, terminou a reunião, não. Zerou. Cheguei à conclusão oposta. Terminou a reunião, eu cheguei à conclusão oposta. Né? Então, eu acho que a gente tem, a partir das nossas formas de pensamento, esses diferentes solos vão estar representados nos nossos comportamentos. E aí eu acho que tem itens, né, tópicos, é um outro recorte, né, com relação ao que você está falando. A gente tem tópicos em que nós somos mais receptivos à mensagem e tópicos, itens que nós somos incrivelmente reativos de uma maneira, inclusive, pouco produtiva. Né? Então, se a gente conjugar essas duas dimensões, né, a da alma em sua totalidade e os tópicos, eu acho que o trajeto é você ir eliminando gradativamente esses bloqueios ou abrindo, né, talvez, essas resistências para você permitir uma maior penetração da palavra. Que nesse caso vem configurada nessa cultura, né, com essa linguagem mitológica assim, pra gente. Estava pensando também que a gente discutiu umas aulas atrás da maledicência. E na maledicência a gente atrapalha o terreno para a pessoa receber a mensagem de uma determinada pessoa ou de alguma coisa. A gente já deixa o terreno pedregoso, né? Que a pessoa já não quer mais, já previamente já não quer receber aquela mensagem daquela pessoa, nem ouve. Joga sal? É sal que se você joga na terra ela fica infértil? É sal. Então a gente salga o terreno, né? Já torna pedregoso, porque a pessoa já fica afastando a ideia daquela pessoa, já tem uma ideia pré-formada e já quer afastar aquela pessoa, né? Pessoa ou ideia, ou grupo, que seja. E às vezes pode ser aquela pessoa que vai trazer, né, exatamente, seria a salvação daquela pessoa. Sim, só que o terreno já ficou infértil para aquela... Um tópico. Na maledicência salga vários terrenos, porque salga o seu que está praticando, o receptor da mensagem ali e às vezes o alvo da maledicência, dependendo de como se insere no grupo. Você vai receber o efeito, né, do que você está fazendo. É o tal negócio, né? A gente sempre fala quando você tem alguém que o enfrente, como você está falando, né, no teu caso, você sempre reage de outra maneira. Você sempre reage egoisticamente e tenta rebater o que aquela pessoa está te falando. Geralmente é isso que acontece. Comigo muito acontece isso. Eu ainda não tenho essa capacidade de chegar e, como você, de interpretar a coisa e de tentar acalmar. Eu estou tentando fazer isso agora. Eu já percebi isso. Isso eu já percebi. E eu estou melhorando um pouquinho. Eu tô, mesmo no meu trabalho, eu às vezes encontro resistências fortes, reclamações fortes, desejos impossíveis de serem realizados porque não tem condição. E às vezes a gente reage de outra maneira, em vez de tentar ser mais condizente, ser mais calmo e a minha obrigação é explicar e tentar convencer a pessoa que ela está errada, é o jeito que a gente tem que fazer, calmamente e tentar explicar e tentar convencer aquela pessoa de que ela está errada e que ela tem que seguir outro caminho, como você falou. É isso mesmo, tá certo. É que na raiz dessa dificuldade, e assim, só para deixar claro, isso foi um momento feliz da minha passagem, viu? Porque tem vários outros em muito maior número que são infelizes, né? Que são colheita de informação para aprender isso.
Né? Então eu diria que esse foi quase um acidente feliz, porque a minha vontade não era reagir do jeito Mas que foi eu um reagi. aprendizado, Sim, né, André? Que exatamente. você pode reproduzir. Não, né, você o processo. também aprendeu. Não, é só para não parecer que Sim, assim sim. a gente atinge este ponto Sempre, e lá a gente sempre, fica. sempre, Não, ele é um constante, ele exige constante vigilância e muito de sentimento na hora. Né? Só para não parecer que é um traço que você adquire e ele fica com você para sempre em qualquer Você circunstância. vai Não. reagir do mesmo jeito, não, Não, ao contrário, é um esforço contínuo e até hoje eu luto com isso. Por quê? E era o ponto que eu queria adicionar, né, o que você falou, que existe um julgamento nessas interações. Então você como médico, você tem um julgamento sobre o que as pessoas podem te perguntar, baseado no que você julga que é o seu trabalho. Então se a pessoa viola esse limite, o julgamento começa a atuar como uma restrição e aí que começa o processo de violência. Porque você reage, por exemplo, podia estar super simpático até aquele momento, a pessoa violou aquele limite e de repente acabou a simpatia. O tom já ficou mais sisudo, você já não escuta, você interrompe mais a pessoa, porque você já sabe o que ela está dizendo. Por quê? Porque ela já extrapolou o limite. Então eu acho que na raiz, né, dessas trocas hostis e desse bloqueio, do que seria esse fluxo bom de energia entre seres humanos, está o julgamento. Então, a partir do momento que eu, como professor, estabeleço limites rígidos para relação e interação com os alunos, com os estudantes, não gosto de usar o termo aluno, que parece que eles não têm luz, né? Alumni, né? Não tem luz e eu tenho, né? Como se fosse verdade. Mas na interação com eles, se os limites forem rígidos, a todo momento as pessoas vão extrapolar esses limites. E aí entra o julgamento. Quando entra o julgamento, entra a raiva. E aí vem a hostilidade. E aí, às vezes, aquela relação que poderia ser libertadora para os dois torna-se infrutível. Vai se tornar mais aprisionadora, né? Porque você vai se Você não fechar resolve, ainda a pessoa mais. fica mais angustiada e não vê que não tem solução nenhuma. Então eu admiro muito as pessoas que conseguem interagir. É uma flexibilidade que eu estou buscando construir e exercitar. Que são aquelas pessoas que sofrem uma descompostura, entendido como uma descompostura, já rotulando, e conseguem lidar com aquilo com uma leveza, uma espontaneidade, e brinca e tira de lado, e é incrivelmente inteligente, e acaba com isso sendo carismático e atraindo as pessoas para um bom caminho, né, para o caminho da paz, da resolução, e não para o caminho do conflito. Então acho que é um exercício diário que, a não ser quando a gente atingir este ponto em que essa mensagem for constantemente vivida, até lá a gente não pode adormecer, não pode perder a atenção. Ou seja, nunca. Não tem. Para a nossa dimensão de tempo, nunca. Nunca, não pode cochilar. É isso aí. Muito bom. Muito bom.